Fala galera, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao podcast Mais do que Finanças. Eu sou Márcio Ribeiro, é um prazer ter você aqui hoje no episódio 82. Estou muito feliz, o convidado já é uma presença aqui que já esteve no podcast e entregou muito conteúdo de relevância para a gente, né? E hoje a gente vai falar bastante aí sobre leitura, o quanto que bons hábitos podem mudar a sua carreira, a gente vai falar de empreendedorismo também, então fica aqui que tenho certeza que o conteúdo que o convidado vai trazer para a gente aqui vai ajudar bastante você na sua jornada. Mas antes de mais nada, aproveita agora, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, clica no sininho para você receber todos os vídeos aqui. Se você está pelo YouTube, a gente tem playlist aqui de gestão de negócio, de finanças pessoais, de dívida bancária para ajudar você na sua jornada. Se você está pelo Spotify, não esqueça de seguir aí o canal que é bastante importante para a gente também. Deixe seu gostei e eu vou apresentar aqui o nosso convidado, Adilson Jimenez, do Corte dos Livros. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado. É uma honra estar aqui de novo, cara. Muito aqui bom, cara. Faz o que, um ano já? Quase um ano que a gente gravou a última vez e foi um podcast realmente que teve muitos insights. Fiz muitos cortes ali. Boa. E cortes dos livros, né? Muito obrigado, cara. Se apresenta para quem está chegando aqui agora e ainda não viu o outro episódio, que eu vou deixar o convite para a pessoa seguir depois, né? Legal. Beleza, vamos lá então, gente. Então, meu nome é Adilson. Eu tenho uma comunidade de leitura chamada Mentes em Transformação, onde a gente tem foco em habilidades comportamentais, comunicação, autoconhecimento, inteligência emocional e assim por diante. Então a gente usa o livro como ferramenta de desenvolvimento. E eu estou no Instagram diariamente, Corte dos Livros, @Corte dos Livros, agora recentemente também no YouTube, Corte dos Livros, e no Spotify também. E é isso, o meu intuito é levar um pouquinho do conhecimento para as pessoas, mostrar o poder que tem na leitura, eu julgo por um preço acessível. Total. Né? Então, acho que a ideia é levar para mais gente o poder da leitura e o quanto isso pode transformar uma vida pessoal, uma vida profissional, uma empresa, uma família. Então, a ideia, o objetivo principal é esse. Muito bom, muito bom. Ó, quero agradecer aqui, ele deixou umas canequinhas aqui do Corte dos Livros. Vou deixar aqui, acho que é mais fácil. E muito bom, você está com o podcast também, né? Então agora você vai falar um pouco do podcast. Começamos esse desafio novo. Que legal. Ó, então vamos lá. Eu queria iniciar aqui a gente falando sobre isso, né? O quanto que a leitura ela pode facilitar aí um desenvolvimento, né? E o Brasil, a gente tem um nível muito baixo de leitura, né? Hoje são poucas pessoas que têm o hábito de ler e ler livros que são construtivos na questão de desenvolvimento, né? Sim. Como é que começou essa sua vontade de ler e hoje você usa isso como ferramenta? Conta um pouco dessa jornada aí para quem não... Boa, legal. Então assim, Márcio, como que aconteceu isso, né? Eu brinco que eu fui obrigado, né? Porque eu comecei a ler em 2020. Tem 4 anos, super recente. Eu falo que eu sou um leitor jovem, sou um leitor recente. Eu não tinha esse hábito... lia só na faculdade, na universidade ali, na MBA, livros técnicos porque era necessário. Perfeito. Então a leitura nunca foi não esteve na minha vida. E aí em 2020, a gente no trabalho, né, na empresa que eu trabalho, a gente fez um estudo ali através de um livro, que é o Mindset, a Psicologia do Sucesso. E cara, foi bem legal, foi assim, eu não tinha o hábito, eu demorei muito para finalizar esse livro, eu fui o último, éramos em 11 líderes, e eu fui o último a finalizar. Demorei 4 meses para acabar o livro. Mas consegui. E aquilo foi importante porque, como eu falei aqui na introdução, né, o livro ele tem um poder muito grande de transformar uma vida. E quando eu acabei essa leitura, a hora que eu olhei, né, o livro Mindset, a autora Carol Dweck, ela vai mostrar que todo mundo tem 2 tipos de mindset. Um mindset fixo e um mindset de crescimento. Sim. O mindset fixo é aquela pessoa que ela acha que ela não pode se desenvolver, que ela acha que ela nasceu de um jeito, ela vai ser daquele jeito para sempre, e ela não se desenvolve, ela fica ali parado, naquela zoninha de conforto. Já uma pessoa de mindset de crescimento é uma pessoa que está sempre buscando se desenvolver, ela sabe que o talento ele é só o ponto de partida, digamos assim, a gente tem que buscar conhecimento, né? E quando eu olhei para esses 2 mindset, eu me vi total no mindset fixo. Eu falei, cara, tô muito no mindset fixo. Então isso expandiu minha mente, né? Abriu assim um leque, que eu falei, caramba, se em um livro já me trouxe esse baita aprendizado, o que será que não tem por aí?
né? Então, eu brinco que o primeiro foi meio que obrigado, né? Eu, como uma pessoa disciplinada, eu obedeci o que foi pedido para fazer. E depois, cara, eu falei, não, eu vou buscar o próximo. E aí eu fui para a próxima leitura, fui começando, peguei o próximo livro. E aquilo foi mudando totalmente, assim, minha mentalidade, o jeito que eu enxergava a vida, o jeito que eu enxergava negócios, o jeito que eu enxergava liderança. Então foi um começo difícil, mas ao mesmo tempo ele transformador. E aí do mesmo jeito que eu falei assim, poxa, se transformou a minha vida, quem sabe eu posso de alguma maneira ajudar a transformar outras, né? Ajudar a contribuir, né? com o desenvolvimento das pessoas, enfim, né? Seja pessoal ou profissional. Então acho que foi meio isso, assim, foi em resumo, né? Respondendo mais objetivamente a sua pergunta. Foi algo que foi difícil, mas totalmente transformador. Cara, e é muito legal isso que você está trazendo, porque muitas pessoas que talvez estejam assistindo a gente aqui têm esse mindset fixo de tipo assim, eu não gosto de ler, isso não é para mim, eu sou mais de ouvir, eu sou mais de assistir um vídeo, né? E isso é treinável, né? Então você consegue, independente de idade, tempo, momento de vida, né? É possível você iniciar e fazer. Porque eu comecei super tarde, né? Eu comecei com 38 anos, hoje estou com 42, há 4 anos atrás. E é treinável. Tanto que é treinável porque tem a parte do poder do hábito em si, né? Porque, por exemplo, quando eu comecei foi em maio de 2020. Eu comecei o primeiro livro, demorei 4 meses para ler o primeiro livro. Beleza. Aí eu fui pro segundo, já foi um pouquinho melhor. Terceiro. Em 2020 mesmo, eu finalizei o ano com 6 livros lidos. Para mim já era maravilhoso. Eu comecei em 2020 sem ser um leitor. E depois eu falei, nossa, que legal, finalizei com 6. Já acima da média nacional. A média de leitura do nosso país é 2 livros por ano. Essa é a média de leitura, livros terminados, né? A média muda um pouco quando eu falo das pessoas que às vezes começam um livro, mas não termina. Mas a média são 2 livros por ano. Eu falei, 6? Legal. Aí eu continuei o hábito, continuei aqui. Existe um ponto que a leitura, como qualquer outra construção de hábito, ela é como um músculo. Sim. Você vai evoluindo, né? Você vai tendo uma performance melhor. O segundo ano eu li 20. O terceiro eu li 44. Foi o meu ápice de leitura num ano. Eu li quase um livro por semana. Em 2022. Então, é treinável. E assim, Márcio, pra gente fazer um ponto interessante, tudo que você começa novo é difícil. Total. Não só a leitura. Sim. Qualquer hábito que você vai começar, seja de alimentação, seja de atividade física, qualquer coisa que a gente vai começar, é difícil. E aí, onde que eu acho que a galera peca? Já trazendo aqui uma dica. Sim. Você lê um livro, você não sente transformação. Você lê 2, você não... legal, peguei alguns insights aqui, interessante. 3, 4... Só que a hora que você está no 25º, você já vê muita coisa que você já absorveu esse conhecimento e está passando. Sim. Do mesmo jeito, por exemplo, uma atividade física. Você vai na academia 1 mês, você não vê o resultado. Muito difícil. Agora você vai 2 meses, 3 meses, 4 meses, começa a se alimentar melhor, o resultado vem. Então eu acho que às vezes as pessoas, elas têm esse ponto de delicado na criação do hábito, porque logo de cara você não vai enxergar o resultado. E aí eu acho que quando você não enxerga o resultado, não só na leitura como qualquer outra coisa, quando você não enxerga o resultado, você se desmotiva. Exato. Faz total sentido. E tem um ponto aí que é, talvez, quando a gente fala de leitura, que é o empilhamento de informações ali que são similares, mas muitas vezes a gente não desenvolve, né, uma mudança, né? Porque eu aprendi que pra gente mudar um hábito, muitas vezes ou uma forte emoção alterada que você toma uma decisão para você realmente não voltar atrás ali, não cometer aqueles comportamentos, ou numa disciplina, né, onde você vai todo dia ali reforçando aquela atitude e uma hora aquilo fica automático no cérebro. Sim. Ali, você nem pensa mais para fazer. E muitas coisas que acabam acontecendo que você lê uma vez e você fala, legal isso aqui, mas beleza, não vou fazer.
Aí você lê 2, 3, 5 vezes de formas diferentes, de jeitos diferentes, e aquilo vai empilhando até que fica uma verdade absoluta. Não tem como você fugir daquilo, né? E aí você começa a acreditar que aquilo existe, que aquilo faz sentido, e quando você vê, você mudou um comportamento, né? Total. Então é muito importante isso. Cara, e assim, ó, dentro do que você tá falando, né? Então você começou com um livro, e hoje, assim, você já leu, sei lá, você contabilizou assim, já? A última vez que eu contei, eu tinha passado de 100. Legal. Mas ainda assim, eu acho que assim, é bastante, mas ao mesmo tempo, é que eu fui muito intenso no 2022, eu li muito, eu li 44. Mas eu devo ter até uns 120 livros lidos. Legal. Mas não, eu falo que o segredo não é isso. Tá. Qual que é o segredo? Conta aí. Por quê? O pessoal fala assim, às vezes chega umas perguntas na caixinha, né? Qual que foi o livro que mudou sua vida? Nenhum. O que muda a minha vida é o que eu faço com aquilo que eu leio. Então, assim, beleza, eu li 125 livros. Tá, mas o que eu realmente coloquei em prática na minha vida? É isso que muda. Não é um livro que vai mudar a sua vida. É a ação que você toma quando você finaliza o livro, fecha o livro. Tá, eu vou fazer isso. Porque senão, Márcio, o que acontece? Você vai ler para dar done, para dar concluído, para postar aquela fotinho no final do ano de empilhadinho de livro, aquela fotinho tradicional de final do ano. Então, o grande segredo, às vezes, é você ler e colocar em prática o mais rápido possível. E eu vejo que, às vezes, as pessoas... Isso é uma coisa que eu estimulo muito na comunidade, na Mentes em Transformação. Que é tipo assim, legal, qual que foi o maior aprendizado? Eu estimulo a pessoa a pensar e verbalizar nas aulas qual que foi o maior aprendizado dela naquela semana, no livro todo, para entrar na cabeça, porque senão é uma leitura por uma leitura. Tem conteúdo bacana, tal, mas o grande ponto é a gente absorver esse conteúdo. Então eu vejo que colocar em prática é o grande segredo, sabe? Então não precisa, às vezes não é quantidade, né? Entendeu? É o que você faz com aquilo. Que nem eu estava lendo outro dia um livro. Outro dia não, final de semana. Tô lendo um livro lançamento do Gustavo Ferreira, que é o autor do Gatilhos Mentais, que eu comentei com você aqui nos bastidores. Ele tem um livro novo chamado Cartas para Empreendedores. E ele falou assim que você não precisa ler vários livros. Às vezes você lê o mesmo livro 10 vezes. Lê o mesmo livro 10 vezes ao ponto de você absorver tudo que tem naquele livro e colocar em prática. Isso às vezes é muito melhor do que você ler 12. Você está falando um ponto que é legal, porque tem a questão da absorção, né, do conteúdo, né? É impossível uma pessoa ler 100%, ler e falar, absorvi 100% do conteúdo, né? Porque tem assimilação, né? O jeito que eu faço hoje é como que eu tento absorver o conteúdo que eu leio, né? Quando eu finalizo o livro, eu uso os marcador de página, né? No livro, eu grifo, marco página e faço tudo ali, as minhas anotações. Quando eu acabo a leitura, eu volto no livro. Por isso que eu coloco os post-its, para ganhar tempo, porque eu já vou direto no post-it. Porque imagina, eu tenho um livro lá de 200 páginas, eu coloquei 15 marcadores, eu vou direto nos 15 marcadores. Sim. Eu não preciso revisitar. As 200 folhas, não preciso revisitar o livro todo para encontrar onde eu marquei, né? E aí eu leio de novo aqueles trechos. Então assim, eu passei ali 30 dias lendo um livro, acabei, aí eu volto no livro, pego os meus marcadores, leio de novo aquele trecho e com isso eu absorvo um pouquinho mais. Que é estudar realmente o livro, que é sobre isso que a gente está falando agora, sabe? Se não é quantidade, legal, você vai ter lido 12 livros no ano, mas tá, o que você vai fazer? O que você fez de verdade na sua vida com isso? Muito bom esse ponto que você está trazendo. E que legal essa parte aí de grifar e poder então fazer depois ali uma segunda leitura mais focada, né, para poder dar esse... E na verdade, para mim, eu acabo absorvendo ainda mais. Legal. Por quê? Porque eu crio esse conteúdo, né? Sim. Então, por causa do Instagram, né, do corte dos livros, então eu leio, faço essas marcações, ao final eu volto nas marcações e aí eu vou preparar o conteúdo. Aí eu tô, às vezes, digitando aquela frase de novo para preparar o conteúdo, ou às vezes eu tô preparando a resenha do livro, que é a minha análise crítica sobre aquele livro, o que eu achei.
Uma coisa que eu comecei a fazer, cara, que foi bem legal, que eu não fazia antes, e faz uns 3 livros que eu comecei a fazer. Eu tô colocando na minha resenha, pra quem é esse livro? Ah, que legal. Que dia boa. Excelente. Entendeu? Tipo assim, que nem, por exemplo, domingo eu postei a resenha do livro da Brené Brown, Mais Forte do que Nunca. E aí eu coloquei, pra quem que é essa pessoa? Eu recomendo pra quem esse livro? Porque não é pra todo mundo, às vezes. Exato. Porque você vai ver a resenha lá, aí você vai falar, legal, pô, achei bacana a resenha, mas será que isso é pra mim? Então eu comecei a colocar lá. Então, por exemplo, desse da Brené Brown, que tá fresco, que eu preparei o conteúdo esse final de semana, eu coloquei lá, eu recomendo esse livro pra quem tá passando por um momento difícil, desafiador. Ela tem uma linguagem muito Outro, legal, né? Pra quem quer cuidar melhor da sua saúde mental. Perfeito. Para psicólogos, terapeutas, psicoterapeutas, uma leitura mais profissional. Então eu comecei a colocar essa... Nossa, total, porque tem Entendeu? a questão que ela traz muito estatística, né? Ela traz aquelas informações, né, de pesquisa. Serve como um base ali para quem... Então eu comecei a fazer esse gancho no final, além da minha resenha, na própria resenha eu falo, ó, eu recomendo esse livro para você. Porque senão você vai olhar e vai falar assim, mas bacana, o resenha é legal... Achei interessante os trechos, mas o Adilson tá falando que é para quem quer cuidar da saúde mental. Cara, não tô num momento difícil. Eu julgo que minha saúde mental tá ok. Vou pro próximo. Então, nem tudo é para você. Sim. É um livro bacana, mas eu acho que esse é o grande insight que eu posso dar também, é que tem muita coisa boa para ler, Márcio. Entendeu? Tem muita coisa. A gente comentou uma vez no board... tava, acho que eu, você e o Diego, a gente conversou assim, que a gente tem muito mais livro do que tempo para leitura, né? Porque você vai ler, beleza, você compra 3 livros, mas só tem na agenda ali um encaixe ali, e quando você vai ver, sua estante está muito mais cheia de livro que você não leu do que leu, né? Total. Mas é muito bom, porque é momento também, né? É momento, eu até no meu podcast eu entrevistei a Dani Sakugawa, que ela é referência em marketing editorial aqui no Brasil, né? E ela respondeu uma pergunta minha melhor do que eu responderia, mas eu adorei a resposta dela. Eu falo que eu uso o livro como ferramenta. Então, assim, exemplo. Eu tô aqui com uma dificuldade em marketing. Quais são os bons livros de marketing que tem? Aí eu vou buscar e vou fazer esse estudo, né? E aí ela falou assim, eu uso o livro como remédio. Não é remédio que ela falou, acho que é remédio. Ela falou, eu uso o livro para curar uma dor. Que é quase a mesma coisa que eu falei, só que ela trouxe de um jeito mais simples. Porque às vezes você tem uma dor, por exemplo, você tem uma dor de cabeça, você toma um remedinho para dor de cabeça para passar. Se você tá com uma dor pessoal ou profissional, você escolhe um livrinho, faz o estudo, talvez vai curar a sua dor. Então, como eu escolho as minhas leituras. Lógico que eu tenho a comunidade onde eu tento abranger mais ali um quesito mais das habilidades comportamentais para deixar a galera no mesmo nível de consciência, mesma página. Mas os outros livros que eu leio, eu procuro falar assim... Mas você faz pesquisa lá também, né? Então você entende o que o público da comunidade precisa, né? Que tem ali as dores deles, né? E você traz conteúdo que você já passou por ele, porque você fala, opa, essa dor aqui eu tenho um remédio, né? Não, e aí você direciona. Isso é sensacional, porque assim, eu poderia escolher qualquer livro. Sim. Tem que a gente falou, a gente tá falando aqui, tem muita possibilidade. Mas, poxa, às vezes a pessoa, o que ela gostaria de ler? Qual que é o tema que tá pegando, né? Recentemente, há uns 2 meses atrás, eu subi uma pesquisa para o pessoal votar o tema dos próximos 3 meses. E aí foi produtividade, comunicação, produtividade e estoicismo ganhou em terceiro. Foi surpreendente até, inclusive. É que o pessoal ficou bastante... Pelo diário estoico. Pelo diário estoico e pelo ego sem inimigo. Sim. O pessoal gostou muito do ego sem inimigo. É muito bom. E aí foi assim, beleza, o pessoal tá falando assim, Adilson, cara, eu gostaria de evoluir minha comunicação. Escolhe um livro de comunicação pra gente. Porque tem um leque de possibilidades. Sim. Mas se eu sei que o pessoal fala assim, Adilson, eu quero comunicação, eu vou procurar dentro do tema comunicação qual que é o melhor livro para isso. Muito bom. Cara, e você tá falando um ponto aqui que é bem legal, essa questão de momento, né, e do que você pode ler e como você se desenvolve, né? Você tava falando, veio na minha cabeça muito assim,
Os livros que mais fixaram, acho que eu melhor consegui entender o livro, comer ele com farinha ali, tipo assim, eu não sei tudo, mas eu tô com o máximo de conteúdo que eu poderia ter. Foram os livros que depois que eu li, eu fiz uma palestra, dei uma aula sobre também. Ah, legal. Esse ponto de você ensinar, né? Que nem aqui a gente tem aqui na empresa, eu comecei o Clube do Livro já faz, acho que mais de um ano já que a gente tem aí. E aí o que acontece? É o mesmo esquema, né? Então, eu pego o livro que eu já li, que foi importante para mim na minha jornada, que eu entendo que dentro do dia a dia aqui do meu negócio, seria legal essas pessoas terem também esse tipo de informação. E aí, beleza, na hora que a gente escolhe o livro, eu releio de novo, e aí na troca que a gente tem aqui, tem aquele momento que você vai falar um pouco sobre o conteúdo, e aí vai fixando, né? E fica muito mais fácil. É um dos princípios também, né? De você compartilhar aquilo que você leu é uma das formas de mais fixar, que é ensinando que você aprende mais até, né? Tem um termo técnico, depois a gente pode até deixar o link na descrição, mas tem uma pesquisa que foi feita chamada Pirâmide do Conhecimento. Legal. E eu não lembro direito quem que foi o autor dessa pesquisa, mas ele fala que dentro dessa pirâmide do conhecimento, 5%, a hora que você lê um livro, você absorve 5%. E aí, nessa pirâmide, quando você vai empilhando, né, e subindo, lá em cima, por exemplo, é o 5%, que é a menor fatia do triângulo, é 5% quando você lê. E aí ele vai descendo, o maior faixa de absorção do conhecimento é quando você passa o conhecimento, que é o que você acabou de falar. Por quê, né, Márcio? Você se prepara, por exemplo, que nem você acabou de falar agora. Você vai dar uma palestra. Legal, você vai olhar o livro, vai ver os seus insights, preparar o seu conteúdo, você está se preparando para aquilo. Então, automaticamente, você tem uma cobrança com você mesmo de passar um conteúdo de qualidade. Sim. E aí isso faz... Não dá pra errar, né? Não dá pra errar, exato. E aí isso faz com que você absorva mais, porque você tem esse nível, tipo assim, nossa, peraí, eu vou dar uma palestra, as pessoas me pagaram para ir lá, sentar e absorver o conteúdo. Então tem um nível de responsabilidade muito maior. Sim. E com isso a gente se prepara mais. E aí, a partir do momento que a gente se prepara mais, a gente acaba absorvendo mais esse conteúdo. Muito bom. Cara, eu queria puxar uns pontos assim com você. Bora. Quais são... Você tem na sua cabeça aí, tipo, um top 10, um top 5 livros que mais te marcaram, assim, que foi importante de todos esses que você já leu? Independente de momento, né? O que você... Mais importante ou melhor? Boa. Tem uma diferença. Tá, vamos nos dois? Vamos nos dois. Tá. Começa pelo... O melhor. O melhor. Vou falar três melhores livros que eu já li dos 100 e poucos aí, 120, 100 e pouco. Lógico que tem o meu viés, né? Tem um pouco do que eu acredito, né? Mas é a sua experiência mesmo, a minha né? experiência. Porque às vezes alguém vai comentar aí, não gostei. Não tem nada a ver, né? Mas tudo bem. E até comenta também, quero saber a sua opinião. Sim. Eu acho que um dos três, não sei se nessa ordem, mas um dos três, cara, é o livro que a gente vai ler agora na comunidade em agosto, Potencial Oculto. Cara, maravilhoso. Maravilhoso. Eu gosto muito do autor, que é o Adam Grant. Ele é o autor do Originais, Dar e Receber, Pense de Novo. Cara, Potencial Oculto é inacreditável, assim. Ele é muito bom, cara. Muito bom. Um outro livro que eu tenho certeza que é um livro que ajuda muito em vários aspectos. É um livro sobre hábito, mas você pode levar para tudo, que é o Hábitos Atômicos. Sim, esse é bom. Do James Clear. Eu já li ele 2 vezes e, cara, ele é assim, técnico, vai num nível de detalhe de como você transforma bons hábitos, como você foge de maus hábitos. Eu acho que é um livro que todo mundo deveria ler. Hábitos Atômicos, Potencial Oculto. E um terceiro, eu acho esse livro incrível. Para mim é o melhor livro que eu já li de todos. É o top 1, que é A Arte de Pensar Claramente. É isso. Só Hábitos Atômicos eu li. Os outros Rolf Dobelli.
Rolf Dobelli, Arte de Pensar Claramente, uma Mas capa o que vermelha. tem nesse, Cara, assim, sei lá, de tão diferente para você, o mais top desses... Ele aborda 100 vieses comportamentais. Ele quase aborda todos os tipos de vieses. E ele mostra maneiras de você tomar decisões melhores, de você... Um exemplo. Sabe quando você fala assim, eu vou comprar um Fox. Um carro Fox. Vou comprar um Fox. Aí você sai na rua, você só vê Fox na rua? Isso chama viés da confirmação. Você está confirmando algo que você acredita. Você está falando assim, caramba e tal. Então tem vários vieses. Tem 100 vieses comportamentais. E aí você lê o livro, a hora que você passa pelos vieses, você fala assim, cara, eu já caí nisso. Já aconteceu. Eu já tomei uma decisão errada e eu caí nesse viés. Top. Então ele tem 100. E cara, ele é um livro de 200 páginas, mas você não consegue ler ele batidão em sequência, porque a cada capítulo... Uma porrada. Não, você fala assim, deixa eu pensar aqui, fazer um café e anotar. Legal, ele te gera muito desconforto. E ele é muito técnico. Então eu adoro esse livro, cara. Arte de Pensar Claramente. E é um livro que ele não tá muito assim no campo de visão, não tá muito no hype. Então, esses livros que você trouxe assim não são livros que muita gente fala, né? Sim. Mas que legal, então já fica aí dicas 3. De ouro aí Depois do a gente deixa os links lá, mas Potencial Sim. Oculto, Hábitos Atômicos e Arte de Pensar Claramente. Legal. Mas Arte de Pensar Claramente, eu vou fazer um adendo. Esse é um que é tipo uma lâmpada, a escrita em amarelo e Não. a capa vermelha? Não é. Então... Não, é outro. Ele tem uma Arte de Pensar Claramente, a letra tá até de ponta cabeça. Assim. Legal. Ele tem um jeito diferente. Mas é um livro que, assim, lógico, eu tô falando que todo mundo deveria ler, mas tem aquilo, cada um tem o seu momento e tudo mais. É um livro sobre vieses. Agora vamos entrar nos mais importantes. Porque tem muito isso, né? Por isso que eu te fiz a pergunta. Uma coisa é o livro ser muito bom e uma coisa é ele ser mais importante. Porque tem aquilo que você falou, tem um momento. Uhum. Eu já peguei livro, eu vou citar alguns, que eram nota 6, mas foram extremamente importantes na minha vida. Que me fizeram tomar decisões excelentes. Legal. De mudar, assim. Eu acho que 5 que foram muito importantes. 1, Obstáculo é o Caminho, do Ryan Holiday. Que ele fala como que você transforma obstáculos em alavancas para você dar a volta por cima. Obstáculo é o Caminho, maravilhoso. Cara, Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Também incrível. Um terceiro, esse livro que eu falei que é nota 6, mas ele é importantíssimo, que é o do Napoleão Hill, que é Atitude Mental Positiva. Também incrível. Dentro desses 3, acho que não vou nem 5, cara. Olhando pra minha história, eu acho que eu julgo esses 3 foram muito importantes. Top. Quer que eu fale por quê? Era a próxima pergunta. Vou contar a historinha rápida. Vou na ordem. O Obstáculo é o Caminho foi importante pra mim. Eu ganhei do Diego. Top. Ganhei do Diego em 2021. Nem existia cortes, não existia nada. Ele foi muito importante pra mim porque eu tive um episódio de uma trombose na perna em 2017. E isso, cara, teve uma ruptura na minha identidade. Porque eu sempre pratiquei esporte, sempre joguei futebol e tudo mais. E eu tive uma trombose na perna. Cara, fiquei 30 dias de cama. Foi muito difícil pra mim. E isso teve uma ruptura na minha atividade física, eu não conseguia, eu tinha muita dor, tem a sequela, foi muito complicado. Eu ganhei muito peso e eu fiquei muito remoendo essa história por muitos anos. Do tipo assim, por que eu? Eu nunca fiz mal pra ninguém. Tipo, essas coisas assim. Legal, né? Tô aqui, né? Por que eu tive que passar por isso? Por quê? Se você pegar... tecnicamente falando, a trombose, às vezes a tendência é ser uma pessoa que às vezes um fumante, uma pessoa que tem algum problema de saúde ou problema com bebida. E eu nunca fui essa pessoa. E eu fiquei remoendo muito esse ciclo. Anos, cara. Por exemplo, eu tive a trombose em 2017, eu ganhei o livro do Diego em 2021. Mano, tinham 4 anos, eu tava preso Eu tava lá em 2017, cara.
tava preso nessa história. Então esse livro, a hora que eu li, e ele falava sobre o obstáculo ser o caminho. Né, de tipo assim, cara, beleza. E aí o livro, que é o autor do Ego é Seu Inimigo também, ele traz diversas histórias de pessoas que passaram por situações inexplicáveis e como elas deram a volta por cima e se reinventaram. Top. Então eu falei, pô, mano, acho que serve pra mim. Deixa eu fazer alguma coisa com isso, né? Então foi muito bom. Que legal. E ele, além disso, ele teve um outro aspecto também que mudou total a minha mentalidade de sair dessa parte de vitimismo, onde eu não conseguia sair dessa espiral negativa, porque o autor ele fala sobre a filosofia estoica. Ele é muito especialista em estoicismo e ele fala muito sobre isso. E desde quando eu comecei a ler ele, eu mergulhei no estoicismo, que também mudou minha mentalidade, que é tipo assim, cara, tem coisas que eu não consigo controlar. Só que isso tá muito claro pra mim hoje, que o mundo não roda no meu script. Nossa, total. Não roda no meu script. E às vezes as pessoas se frustram e ficam ansiosas porque elas querem que o mundo rode no script delas. E a gente não controla. A gente não controla se vai sair de casa e vai ter um trânsito. A gente não controla se vai chover. A gente não controla um problema de saúde. A gente não controla quase nada. A gente acha que controla muita coisa, mas a gente controla poucas coisas. Então isso mudou minha mentalidade também. Pulando para isso, tem total a ver com o livro do Ryan Holiday. O Atitude Mental Positiva, ele foi importantíssimo, porque eu tava nessa história da trombose e tudo mais, eu ganhei muito peso. Muito, muito peso. E o que aconteceu? Eu não conseguia retomar a atividade física. Eu tinha dificuldade. Primeiro porque eu fiquei alguns anos com dor realmente. Eu tinha algumas sequelas, eu tinha dor, eu não conseguia. Atrapalhava muito, mas depois não tinha mais dor. Era total na minha cabeça. Exato. Era na minha cabeça que eu não conseguia, sabe? E aí, no Atitude Mental Positiva, teve um capítulo que ele colocou, tipo assim, vamos fazer um exercício juntos aqui agora? Alguma atitude que você precisa tomar, algo que você precisa fazer que você está procrastinando, tal. Fecha essa página. Faz isso até você conseguir desenrolar isso. Tipo, não desiste do tema. E não tem historinha, né? Ou vai. Né? Tipo, fecha essa página e vai. Aí eu fechei a página, eu lembro que eu queria fazer aula, eu não podia jogar futebol por causa da trombose. E aí eu fechei a página e falei, poxa, eu queria fazer aula de tênis, né? Eu já tinha brincado de tênis um pouco, mas assim, muito de brincadeira, nada demais. Eu queria fazer aula mesmo, sabe? E aí eu lembro que na época eu fechei o livro, abri o celular, mandei mensagem ali no grupo do condomínio onde eu moro, perguntando se alguém tinha contato do professor. Aí uma pessoa mandou, outra pessoa mandou, eu recebi, já mandei. Eu não fiz mais nada, eu fiz exatamente o que o livro pediu. É que eu sou muito obediente também, tem isso. Mandei mensagem para alguns professores, esperei a resposta, agendei uma aula. Então eu saí de lá com o negócio resolvido. Era uma segunda, eu agendei aula para uma quinta-feira. E, cara, o que aconteceu? Eu comecei a jogar tênis, isso me trouxe de volta para atividade física. De lá para cá, eu perdi acho que uns 20 quilos nessa jornada, porque eu fiquei apaixonado pelo tênis. Em 2023, eu disputei um campeonato, fui vice-campeão na minha categoria. Esse ano, a gente tem lá no condomínio onde eu moro 3 rankings de tênis. Tem classe A, B e C. Eu fiquei em segundo na classe A. E o mais legal disso tudo nem é os prêmios em si, é eu ter conseguido voltar para atividade física. Sim. E eu ter conseguido perder um peso que me impactou bastante. E aí já tem a ver também com o terceiro livro, que é o da Brené Brown, que é A Coragem de Ser Imperfeito. Ele foi muito importante para mim porque quando eu li esse livro, eu já estava com o Cortes rodando. Só que eu não fazia vídeo. Eu fazia só texto. Só texto. Era meio dark ali o canal. Não aparecia muito. Isso, não aparecia nada. Tá. Eu fiquei bom ali uns 6 meses criando conteúdo sem aparecer. Porque eu tinha vergonha.
do meu peso, da minha situação que eu tava meio que saindo, eu tinha assim, lido O Obstáculo é o Caminho, Atitude Mental Positiva, e aí veio o da Brené Brown, então eu tava nessa jornada de dar a volta por cima, digamos assim, né? Sim. E eu tinha vergonha, cara, porque eu falei, não, meu rosto tá muito inchado, cara, eu vou tomar quase a câmera toda, as noias que a gente tem. Noias, tem umas noias, né? Umas coisas nada a ver. Eu falei, não vou. E aí, quando eu li o Coragem de Ser Imperfeito, ela falou uma coisa muito óbvia, que eu acho que até, eu posso até errar o termo técnico, mas eu acho que é efeito holofote, que chama. Eu tinha dois traumas com a câmera. Um era o meu peso, o segundo era a minha queda de cabelo. Que hoje já não tem muita coisa, né, gente? Vocês estão vendo aqui que não tem mais quase nada. Sei como é. Exato. E aí, cara, o que ela fala? A Brené Brown. Ela fala que tem eu acho que é efeito holofote. Depois a gente pode até pesquisar e deixar aí na descrição pro pessoal. O que acontece? Você foca nos seus defeitos. Exato. Mas a pessoa não tá olhando pra sua calvície. Entendeu? Tipo, agora que você falou, você chamou um ponto de atenção, mas se não fosse isso, ninguém... Exato. Eu coloquei isso em pauta. Nisso. Talvez agora tá todo mundo olhando pra minha careca. Porque eu trouxe isso um holofote. Eu trouxe isso pro holofote. Sim. Só que quando você tá gravando um vídeo, você tá ali com o celular, você gravando, você olha pros seus pontos de defeito. Você tá olhando pro seu... Como eu falei, eu tava olhando pro meu rosto inchado, meio gordinho, e eu tava olhando pra minha calvície. Mas a galera que tá vendo o vídeo, ela não tá vendo isso. Não, exato. Ela tá de olho no conteúdo. Perfeito. Ela tá falando assim, cara, qual que é o livro que o Adilson vai me indicar? É mais ou menos assim, caguei se ele é careca, se ele é branco, se ele é preto, se ele... É o conteúdo. E aí isso me destravou assim, ó, virou uma chave. Eu falei, é verdade, cara, só eu tô reparando nisso. Então foi muito importante. Então, nessa trajetória, esses três assim, e foi uma toada que tipo assim, eu levei uma porrada atrás da outra em um espaço de 6 meses, digamos assim. Obstáculo é o Caminho, Atitude Mental Positiva e o da Brené Brown, que é a Coragem de Ser Imperfeito. Muito bom. Me fala de finanças. Ah, cara, eu acho que de finanças eu tinha um que era muito bom e recentemente eu mudei de ideia porque eu li um espetacular. Primeiro, eu acho que todo mundo deveria ler Os Segredos da Mente Milionária. Sim. Cara, é o que a gente tá falando, é sobre mentalidade. É meio que básico, né? É básico, cara. Ele fala sobre 17 arquivos de riqueza, ou como você sai da mentalidade de uma pessoa pobre. E pessoa pobre não é aquela que não tem dinheiro. Exato. É a mentalidade. Você sabe muito mais do que eu sobre isso. Segredos da Mente Milionária, eu acho que é leitura obrigatória, cara. Tem que ler. E não é só. E você acha que é um livro sobre finanças. Mas ele traz muita parte de mentalidade também. Total. Crença total. Eu fiz curso de PNL, né? De Programação Neurolinguística, né? E tem um livro do criador da PNL, que chama-se Robert Dilts, né? Tá. Um dos criadores, né? E ele tem um livro chamado Crenças. Legal. E o Segredos da Mente Milionária, ele bate de frente, assim, com os padrões. Porque, que nem eu falo de finanças, cara, e assim... É muito normal a gente falar de algumas crenças de dinheiro, mas também falar de crenças de peso, por exemplo, que são vontades que as pessoas têm ali de ter um corpo mais magro, mas também de ter dinheiro na conta. Uhum. E às vezes as crenças são muito similares. A diferença é só o resultado, que uma é para dinheiro e outra é para emagrecimento. Total. Então o livro ele traz muitos insights assim. E eu também foi um divisor de águas para mim. Isso é muito bom. Agora, recentemente, esse ano eu li um livro também, que é um livro que ele não é hypado, mas eu achei maravilhoso, cara. Ricos, Sábios e Felizes. O autor, ele escolhe, se eu não me engano, eu acho que é 6 bilionários. Não. E aí, exemplo, Warren Buffett, Howard Marks, Charlie Munger e outros. E aí, no Ricos, Sábios e Felizes, o livro ele vai levar quais são os princípios e os hábitos dessas pessoas. Top. Porque assim, quando a gente fala em finanças, tem uma receita de bolo, igual eu tô nada a ver, né, gente? Tô falando com quem é especialista aqui, mas eu tô tentando falar, né? Cara, compra na baixa e vende na alta. Exato. É isso.
Mas por que não funciona para todo mundo? Exatamente. Então, assim, não tem muito segredo. Cara, você compra na baixa e vende na alta. É básico. Gasta menos do que você ganha. Todo mundo sabe isso. Sim. E aí o livro ele vai falar sobre princípios e hábitos. Por que é legal? Cara, princípios é atemporal. Tá funcionando há 200 anos, a tendência é que vai continuar funcionando. E hábito, cara, o segredo tá no hábito. Exato. Na minha cabeça, o segredo tá no hábito. Concordo. E aí ele vai pegar essa galera, quais são os princípios e os hábitos desses bilionários. É meio que eu não li esse livro. É meio que o que o Napoleão Hill fez lá atrás, né? Com os empreendedores de sucesso. Qual que é a mentalidade? Puxou a galera lá atrás, o Henry Ford, Thomas Edison, essa galera mais... o pessoal, o Carnegie lá. Sim. Então, assim, eu acho que era o Andrew Carnegie. Andrew Carnegie. Então, ele também fez essa pesquisa, né? Pra entender como é que os caras pensam. Total. E qual que é o comportamento dele pra ele ter a riqueza que ele tem. E tem uma coisa muito legal, cara, que a galera... Isso eu achei o ponto alto do livro. Porque ele pega um indiano, é um dos bilionários, um indiano. E o que esse indiano fez? Qual que é o princípio dele? Ele modelou, sem medo de ser feliz, o Warren Buffett. Ele modelou. Cara, não é nem falar cópia, mas ele modelou. Ele pegou assim, ó. Quais são os princípios do Warren Buffett? O cara tá dando certo há quantos anos? Desde os 18 anos dele lá que ele já tinha muita grana. Exato. O que ele fez? Ele falou assim, 90. cara, por que eu vou inventar roda? O cara ele já fez um caminho, ele já deixou livro, ele já deixou palestra, ele já deixou documentário, ele já deixou tudo pronto. E aí esse indiano faz o quê? Chama Pabrai, o nome do indiano. Eu não lembro o primeiro nome dele. É um dos bilionários. Ele simplesmente... E o princípio dele te fala como você deve modelar a pessoa. Ah, que legal. Então, tipo, ele dá um manual ali de qual... isso é um ponto legal, porque assim, teve saiu um tempo uma notícia que o Jeff Bezos tinha perguntado pro Warren Buffett, tipo assim, por que se você deu certo por muitos anos e tá na cara que se fizer o que você faz dá certo, por que a galera não te copia, não faz o que você faz? Eu sei essa resposta. E aí ele respondeu o quê? Tipo assim, porque a galera não... Eu penso no longo prazo. Então, assim, eu faço... Todo dia a mesma coisa e todo mundo quer receitinha de bolo, tipo assim, pastel, né? Tipo, coloco 10 mil agora, quero ter 100 mil amanhã. E aí por isso que a galera não faz, né? Da forma que ele faz. É isso. E tem uma outra coisa. A galera tem vergonha de modelar. Ah, faz sentido. Ela tem vergonha. Porque tem uma crença, né, tipo assim, mais popular, que, pagou pau, copiou, mas como é que você vai copiar o cara? E tipo, cara, se a gente for... E se a gente for ver mesmo, cara, nada se cria, tudo você vai adaptando. Então, o cara teve uma ideia disruptiva, maravilhosa, você vai... Tá, mas qual que foi a origem, né? Porque sempre vai ter um ponto base. Ninguém cria nada do zero. Sim. O cara, para ele ter uma ideia, ele vai acumulando conhecimento e que vai vai convergir para aquilo que ele quer. Não tem como falar assim, do nada, inventar alguma coisa. Nesse livro, o autor, ele faz essa pergunta para esse indiano. Ele fala assim, é só modelar o Warren Buffett. Você só fez isso? Ele só fez isso. Aí eu falei, por que então que as pessoas não fazem? Ele falou, porque as pessoas têm vergonha. Não. Tem vergonha, cara. Tem vergonha do tipo assim, inclusive eu falei isso outro dia num podcast que eu fui, que o meu, se você olhar o meu feed lá, o meu conteúdo, eu adaptei de outra pessoa que eu vi. E a pessoa era gigante. Eu falei, cara, você tá dando certo com ela? Por que eu vou inventar a moda? Entendeu? É só modelar. E aí a gente entra nessa de, o que a pessoa vai achar de mim? Eu não vou fazer, porque você vai falar que eu tô copiando. Cara, numa dessa o cara ficou bilionário e modelando. Você se incomodou. Ficou chateado. Eu tô chateado porque o cara me imitou. Imagina. Cara, e tem um ponto também que eu acredito que esse é o principal fator, né? Porque modelar não é copiar. Modelar é você enxergar aquilo que faz sentido. Total. E adaptar a sua realidade com a sua experiência. Então aí não é uma cópia, você vai reproduzir o que você é com base com uma estrutura. Total. E a maioria das pessoas, aqui no Brasil principalmente, copia porque não tem uma capacidade de digerir o conhecimento. Por exemplo, sai uma notícia, a pessoa não ouve a notícia,
medita sobre ela, fala, tá bom, qual que é a minha opinião sobre isso? Na verdade, ela repete papagaio de pirata. Então, se alguém que eu me inspiro, seja um líder religioso, político, algum amigo, um parente, um tio, o cara vai repetir aquilo lá sem nem, às vezes, saber se faz sentido ou não. Total. E por isso que muitas vezes quando você faz um contraponto, né, a pessoa repete a frase e você fala, tá, mas fala mais. Ao invés de ela defender o ponto, ela briga com você. Ela aumenta a voz, ela vai perder a razão, porque não tem base. Então, eu sou um grande defensor disso. Tipo assim, você precisa pensar sobre as coisas. Então, tá bom, você tá falando isso? Ótimo. Então, deixa eu entender o que o Adilson falou. O que eu concordo com ele, o que eu discordo, o que agrega pra mim que eu posso mudar aqui o meu jeito de pensar, para que eu consiga construir, talvez depois de tudo que a gente conversou aqui, eu reproduzir isso de uma forma com o meu olhar. Total. Porque a maioria das pessoas não tem essa visão. Hoje, infelizmente, no Brasil, é cultural, porque a gente sai da escola analfabeto funcional. Sim. Tem a questão de interpretação de texto, né? Então, assim, talvez seja até uma dificuldade para as pessoas lerem, né? Não, total, Márcio. Como é que o cara vai ler? O cara lê a sentença lá e fala, mas não entendi o que tá escrito aqui. Não concordo. Mas você não tem que concordar. Você só não entendeu o que tá ali. Exato. Né? Então, que exemplo que você puxou esse ponto agora, o que acontece? Quando a gente fala de pensamento, o famoso pensamento crítico, né? Que é um ponto que eu acho que a gente deveria evoluir. Vamos pegar o exemplo que você falou, a pessoa sai analfabeto funcional. A minha comunidade são um estudo de livros de habilidades comportamentais que a gente não aprendeu na escola, na universidade. Exato. A gente não saiu de lá aprendendo a vender, a gente não saiu de lá aprendendo a fazer gestão financeira, a gente não aprendeu a se comunicar, a gente não aprendeu inteligência emocional, a gente não aprendeu produtividade, a gente não aprendeu nada disso. Exato. E são situações básicas pro dia a dia. Isso. Né? Inclusive, quando eu vou apresentar a comunidade, eu falo, é uma comunidade de habilidades comportamentais, de algo que a gente não aprendeu, mas que a vida cobra da gente. Direto ou indiretamente. Exato. E assim, e hoje, principalmente o mercado de trabalho, né? Porque independente se você é empreendedor, ou você está num cargo de liderança, ou até mesmo se você nem está no cargo de liderança, mas está trabalhando numa empresa, tem aquela máxima, né? As empresas contratam por capacidade técnica, então olha o seu currículo, onde você estudou, qual que é a sua experiência, mas te demite por capacidade comportamental. Então, ou falta de comportamentos, atitudes, aquilo que você não foi treinado, que você não, às vezes não conseguiu desenvolver, e aí você é mandado embora por falta de equilíbrio emocional, por não se comunicar bem, por não saber fazer lidar com pressão, né? Não ter princípios de liderança. Então, são coisas que é meio desproporcional até, né? Então, eu como empresário, eu falo isso para os meus clientes até, você precisa contratar por comportamento, treinar o cara, capacitar ele para que ele fique, para que você não perca energia e dinheiro no negócio, porque muita gente perde isso. Eu sei esse número de cabeça. É 95% das pessoas que são contratadas por habilidades técnicas e desligadas por habilidades comportamentais. 95%. Ou seja, a cada 10, 9,5%. Quase 100%. É um absurdo, é muita coisa. Por quê? Ele, assim, aquilo que você falou, né, Márcio? É tipo assim, o que é mais fácil você treinar? E a gente tem que trazer pro lado do empresário agora. Dá para treinar a comunicação? Claro que dá. Só que às vezes eu não tenho tempo para isso. Não. Entendeu? Às vezes eu nem sei também. Às vezes nem eu, empresário, consigo treinar. Que nem eu tinha cliente que falava assim, a gente desenhava lá o plano de planejamento estratégico, aí depois, as ações têm que ser isso, tem que treinar e tal. Aí eu trazia todos os valores, princípios lá, o cara, legal, você consegue falar isso para minha equipe? Porque eu não consigo falar assim, galera, para aqui que eu vou dar uma palestra para vocês da cultura da empresa, quais são os valores, o que é combinado, o que não é. Ele não tinha repertório para isso. Porque talvez não leu um livro de comunicação, não aprendeu na escola, faculdade também muitas vezes não ensina isso. Então o cara tá sozinho lá, cara. É que é o óbvio que ignoramos. Tipo assim, vamos pegar a diferença de hard skills e nem é mais soft skills, né? A gente chama de people skills hoje. Eu tenho uma dificuldade em Excel. Você compra um curso de Excel, você vai investir ali, vou chutar aqui, tá? 120 horas, 200 horas, enfim, pode ser básico, avançado, intermediário, expert.
Você acaba o curso, você sabe Excel. Aí você vai falar assim, cara, eu preciso desenvolver a comunicação do meu colaborador. Às vezes você vai gastar anos. E aí, trazendo para o lado do empresário e do empreendedor, é aquilo. Primeiro, às vezes pode ser que ele não tenha essa habilidade para desenvolver. E segundo, às vezes ele não tem tempo, cara. Exato. Nem recurso, né? Também, porque assim, às vezes ele fala assim, cara, é treinável? É treinável. Mas qual que é a pergunta que eu tenho que fazer? Eu tenho esse tempo disponível de treinamento? Porque às vezes você não tem esse tempo. Às vezes o empreendedor não tem esse caixa suficiente para investir 2 anos, por exemplo, de treinamento. Porque comunicação, eu falo que é a principal habilidade, a habilidade de ouro. Ela resolveria tudo. 200%. Cara, ela é base de tudo, né, Márcio? Ela é base de vendas, ela é base de marketing, ela é base de relacionamento, ela é base de tudo. Cara, a comunicação, ela é a mais importante, mas ela é a mais sinuosa. E você não consegue melhorar a sua comunicação lendo 2 livros. Nossa, e também porque, assim, quando a gente fala de comunicação, a gente está falando de pessoas. E aí, a gente tem que entender que pessoas têm sentimentos, emoções. E o que mata a comunicação é a distorção emocional que a pessoa tem no momento de instabilidade. Total. Porque eu até brinco assim, ó, todo mundo sai de casa preparado, a gente programa as coisas, a gente programa como a gente vai agir. Sim. Então o cara levanta de manhã e fala, nossa, hoje o dia vai ser top, eu vou vencer, vai ser incrível. Aí ele vira a esquina, ele tropeça, ele chuta o dedinho no cantinho do box do banheiro, já lascou, né? Já mudou o humor, já ficou incomodado. Por quê? Aquilo é uma reação. Então a gente não se programa para reagir às coisas. Que aí perde o controle, né? Porque a reação é o mundo que me faz reagir às situações. Sim. E aí muitas pessoas não têm esse equilíbrio emocional, não têm esse controle de habilidades, de comportamentos. E aí a comunicação nunca sai válida. A pessoa vai ter uma dificuldade. Ela pensa uma coisa e fala outra. Ela pensa uma coisa e se comporta de outro jeito. E aí no final a intenção sempre é positiva, mas o resultado não é positivo. E assim, né, Márcio? O que acontece? Igual eu falei, é possível desenvolver as habilidades comportamentais? Com certeza é. É um baita... tudo é treinável. Eu acredito nisso. Mas exige muito mais esforço e dedicação e vontade da pessoa de querer desenvolver alguma outra habilidade. Então, é por causa disso. Às vezes a pessoa tem um baita currículo técnico, ela sabe navegar e faz mágica no Excel, mas ela não tem inteligência emocional. Numa reunião ela estoura com o coleguinha, com a coleguinha. O clima da empresa fica ruim, né? Então a gente tem que levar em consideração isso, né? Porque no mundo de inteligência artificial e outras coisas aí que vem somando com habilidades, como ferramentas também, que otimizou muito a produtividade, a pessoa tem que lidar com essa parte de comportamento, porque talvez é o presente, né? Nem mais o futuro, né? Total. Se você não estiver dentro desse ponto. E é muito louco, porque eu lido com empresários todos os dias. E sempre tem aquela, né? Tipo assim, hoje a minha equipe ela é uma equipe jovem. Você teve aqui, você sabe, né? E aí todo mundo pergunta, mas por que você tem uma equipe jovem e não uma equipe mais sênior, né? Eu já tive os 2 cenários. Eu tive pessoas que eu gerenciei aqui que tinha idade para ser meu pai. Tá bom. Tem uma ideia. Então, tipo assim, que já era aposentado, que saiu do mercado de trabalho. Eu peguei o cara opa, ele tá saindo do banco, entra aqui, vamos tocar. Os 2 modelos funcionam, não tem certo e errado. Só que assim, depende do modelo que você quer construir. Eu sempre acreditei na questão de educação, de aprendizado. Tanto que um dos valores nossos aqui na empresa é aprendizado constante. Então, por isso que eu faço clube do livro, desenvolvo palestra, treinamento. Só que tem gente que eu brinco muito com futebol. Cara, você tem que saber, quando você vai jogar o campeonato, normalmente o técnico chega lá com o presidente do clube e fala assim, e aí, o que você vai me dar de jogador? Que tem 2 opções. Ou eu trago o cara da base para jogar, que ele pode ser treinado e virar um futuro Messi, um futuro Neymar, ou eu vou trazer um cara medalhão. Vou contratar lá um cara já que está numa idade mais ali para vir. Um cara que já está consolidado, um Cristiano Ronaldo, outros caras aí. Só que eu tenho que levar em consideração 2 fatores. O cara, tirar o Cristiano Ronaldo do time dele para vir para cá, quanto custa? E ele já vai vir com todo a bagagem dele. Então, você vai falar para ele, corre nessa direção, ele fala, não, eu vou correr nessa, porque eu sempre corri nessa.
E agora pegar um cara da base, você tem que entender que você tem que ter paciência, tem que acompanhar. Porque não adianta você colocar o cara lá e falar, viu, seja o Cristiano Ronaldo. Sim. Ele não sabe. Se ele soubesse, ele já seria o Cristiano Ronaldo, Sim, né? Total. Então, e às vezes o empreendedor tem esse delay, porque ele quer ter um com o preço do outro, ele quer ter um sem treinar, ele quer, então, esse alinhamento de expectativa é muito importante para um negócio. Demais. E o alinhamento de expectativa, eu acho que também vou fazer um contraponto aqui agora importante, que eu acho que às vezes o pessoal, hoje em dia, é válido, que a gente falou bastante aí da visão do empresário e do empreendedor. Mas vamos falar a visão do empregado agora. Ótimo. Que é assim, você falou um ponto bem bacana. Você falou, ó, um valor da empresa é aprendizado contínuo. E eu acho que hoje em dia, o empregado, quem está começando na carreira, veja se os seus valores combinam com os valores da empresa. Porque se a pessoa, por exemplo, chegar aqui, Márcio, e ela não tiver o aprendizado contínuo como um valor dela, existe uma grande chance dela se frustrar, do empresário também se frustrar, porque assim, normalmente, porque o valor da sua empresa tem muito do seu valor, Exato. Porque você é a pessoa à frente e você acredita nesses valores e você leva esses valores para a sua empresa. Top. Se a pessoa, ela aceita, por exemplo, faz uma boa entrevista com o Márcio, aí ela senta aqui, o Márcio fala, que legal, beleza, você faz uma entrevista, você toma uma decisão de contratar uma pessoa. Se ela não tem um valor que está escrito ali na parede, que eu vi quando primeira vez que eu vi de novo hoje, tá claro ali escrito todos os valores da empresa. Se ela não tiver alinhamento com esses valores, existe uma grande chance de não dar bom. Não dá. É 100% de chance. Exato. Que nem, por exemplo, vou te dar um outro exemplo, que vira e mexe... eu vou dar um exemplo do meu, por exemplo. Quais são os meus valores no corte dos livros? Disciplina. Cara, se a pessoa não for disciplinada, não funciona comigo. Ponto. Outro, prazo. Cara, o meu valor comigo é prazo. Você falou assim, Adilson, eu vou te entregar dia 5. Para mim é dia 5, acabou. É um valor meu. Se você não entregar dia 5, nosso relacionamento não vai dar certo. Mas é isso que é muito importante quando a gente fala de relacionamento, porque eu sempre falo para os clientes, né? Relacionamento só não dá certo por conta de disfunção de valores. Sim, você tem uma crença de valor e eu tenho outra. E aí, em algum momento dá pau. Por exemplo, eu falo do exemplo, você é casado. Aí você quer assistir Netflix, sua esposa quer ir pra balada. Ou você quer ir pra balada, ela quer ficar no Netflix. Cara, uma hora vai dar pau. Por quê? Quando os dois estiverem assistindo Netflix, um vai estar incomodado. Se os dois forem pra balada, um vai estar incomodado. Até que uma hora começa a separar. E na empresa é a mesma coisa. Tanto que assim, até complementando o que você falou, então, quando você tem esse ponto que valores são disfuncionais dentro do funcionário ou a empresa, a gente vai ter 3 pontos, que é a pessoa que não compra o valor da empresa, então ela vai ficar incomodada por ser cobrada ou ser acompanhada por um valor. A empresa vai olhar para ela e falar assim, pô, acho que eu contratei errado porque não tá dando fit aqui. E a equipe, se ela tá comprada com os valores, também não conecta. Então ela se sente um peixe fora d'água. Então muitas vezes vai acontecer 2 coisas. Ou vai ter uma exclusão, então o time vai falar, cara, você tá fora do nosso grupo. Ou a pessoa vai se sentir fora do grupo e vai pedir para sair. Total. Muitas pessoas que podem estar assistindo a gente aqui, que às vezes pediu para sair da empresa porque, tipo, você olhar e falar, eu não acredito nesse cara que ele tá falando, que lê bom. O cara tá falando de A, eu tô entendendo B, a gente nunca vai dar certo. Exato. Então, tipo assim, aquela verdade não é a minha verdade, então eu vou me desconectar. E aí, por isso que tem muitas empresas que tem uma rotatividade muito grande e as pessoas não percebem por conta disso, porque eu acredito numa coisa e você acredita em outra. Quer um exemplo disso, Márcio, que a gente tá sempre ali na rede social, a gente acaba vendo? Pega o time tanto do Office lá, que é o time do Vêndice e do Caio Carneiro, e você pega o time da G4, Educação. Certo. Dia de fechamento, os caras trabalham até meia-noite. Você já viu o vídeo deles trabalhando no time de vendas dele? Não vi. É cultural e eu já recebi WhatsApp de vendedor da G4 e do Vêndice 10 horas da noite. Não, eu recebi num domingo. Domingo também. Domingo, 8 horas da noite, chegou lá pra mim. E aí, isso, você vai comprar o curso? Isso, exatamente. É a cultura de venda deles. É o que a cabeça, é o que o
No caso do G4, é o que o Alfredo, o Nardon e o Thales acreditam. No caso do time do Vence, é o que o Caio Carneiro e o Flávio Augusto acreditam. E o Joel J também ali. É o que eles acreditam. Aí se você, por exemplo, sou um vendedor. Não, eu quero trabalhar no G4. Você vai ficar lá até meia-noite? É a cultura deles. Porque, e que é o que você acabou de falar. Se você não tiver alinhado culturalmente... hora que você pegar, fechar suas coisinhas. E aí, gente, é vida real. Estamos falando aqui sobre vida real. Exato. Se você, 6 horas da tarde, fechar seu notebook para casa, quem tá lá fechado na cultura dos caras vai olhar torto. Exato. Fala, pô, aquele cara não tá fechado com a gente. Exato. Por quê? Cultura não tem certo ou errado, cara. É a cultura deles. Tanto que até teve uma polêmica recentemente aí do G4, que eles trouxeram as visões deles ali Sobre o home office, né? Home office, sobre É o que ele posicionamento acredita. político do Sim. funcionário, tipo assim. E cada um vai defender, um vai concordar, outro não, mas não tem modelo certo, né? A gente até conversou, tipo assim, como é que funciona? Eu comecei a adaptar o modelo aqui de híbrido, porque eu entendo que no meu modelo tá funcionando, mas tudo é adaptação, né? Então não tem certo e errado, como você falou, faz total sentido. Omar, sabe o que é legal? Você falando, eu lembrei de um insight, que realmente eles passaram ali por um período ali de muita crítica, né? O pessoal do G4. Mas é o que o Thales acredita. Ele tem uma frase muito legal que eu entendo, mas talvez nem todo mundo vai entender. Ele fala, democracia não dá certo. Tipo assim, cara, aqui a minha empresa funciona assim. Exato. Não tem democracia, a empresa é minha. E é assim que a banda vai tocar. Quem curtir vai estar aqui, quem não curtir não vai estar aqui. E tá tudo certo. E tá tudo bem. É. Por quê? Porque no final a gente vai voltar naquilo que você falou. A gente, desde lá dos Homens das Cavernas, a gente tem nosso DNA e a gente se sente bem em tribo. Em tribo que a gente se conecta. Entendeu? Então, tipo assim, a empresa dele é a cultura dele. A empresa do Márcio é a cultura do Márcio. A empresa do Adilson é a cultura do Adilson. Exato. E a empresa é o reflexo do dono, né? Sim, Tem essa pô. frase que é clichê, mas ela é uma verdade, porque em muitas empresas o reflexo do dono ele é tão distorcido que não tem, a cultura ali é uma cultura banalizada, não tem essa, ela é uma empresa que ela tá morta, assim, porque é morna, né, vamos dizer assim, porque as pessoas não sabem por que tá lá, o dono também não sabe o que ele tá fazendo e o negócio anda muito vazio, né? Por isso que é tão importante essas características, né, tipo, que a gente pode adquirir com a leitura. Então, Sim. eu te convidei para você voltar aqui, porque eu realmente eu compartilho dessa questão do desenvolvimento por livros. Então, em 2017 eu estava bem perdido assim na minha vida, bem fora do eixo, e fazer um curso de desenvolvimento pessoal me abriu para essa questão da leitura. Tá bom. E desde então também no mesmo esquema, eu dei uma mergulhei em livros assim, e alguns livros foram realmente divisor de águas na questão de você fazer, por exemplo, tem dois autores que são bem legais nessa linha de desenvolvimento pessoal, que é o José Roberto Marques e o Paulo Vieira. São coaches, né? Então, um livro de coaching, você vai responder perguntas ali, vai direcionar, que muitas vezes vai te abrir para uma nova realidade. Você pensar começar a construir um mindset de crescimento ali, porque são perguntas que você não se faz normalmente no dia a dia. Você não acorda e fala por que eu existo, qual que é o meu sonho, o que me impede de melhorar na vida, né? Então, são coisas que eu fui fazendo e foi mudando realmente o meu jeito de pensar e de me comportar também. E, cara, Posso falar uma coisa só? Isso, Sobre falar. isso, que é bem legal. Que você falou um ponto que é sobre o coach, né? E o que acontece? O coach ele é uma metodologia. É uma metodologia. Ele tem uma série de métodos para te chegar naquele caminho. E aí eu vejo que hoje em dia, por causa de algumas pessoas e alguns comportamentos, o coach, a metodologia coach, caiu numa vala que ninguém acredita. Exato. Cara, você tá passando vergonha quando você fala que o coaching na rede social falando, aquele cara é coach, você é coach. Porque você não sabe na completude o que é o processo de coaching. Exato. Aí você caga a regra na rede social falando, aquele cara é coach, não sei o que tem. Aí você, por causa de comportamento de algumas pessoas, você desconsiderou a metodologia. Nos Estados Unidos,
o coach o termo coach é treinador. Nos Estados Unidos, o coach, ele é idolatrado. Aqui no Brasil, por causa de alguns comportamentos de algumas pessoas, o coaching ficou numa... E eu entendo, mas não bate no termo. Bate na... Talvez você não gosta daquela pessoa. Exato. Briga com ela, não com a metodologia. Porque quando você começa a falar mal da metodologia, às vezes você tá falando umas besteiras e tá passando vergonha. Porque eu vejo, às vezes, alguns comentários e falo, meu Deus, cara, tá passando vergonha no Pix, no débito, para de falar. Mas é porque quem critica não conhece. Não conhece. Porque é aquilo que eu falei do exemplo do papagaio de pirata. Então, por exemplo, o cara foi num stand-up e viu um humorista criticando o coach, satirizando um coach que mereceu ser satirizado. Por que acontece? Para mim, o grande problema foi a forma como as escolas... O culpado do coach ser o que é hoje foram as escolas. Então, os donos de escolas de coaching, aí tem várias, e cada um que está assistindo pode até pensar já na escola que tá. Os caras venderam como se fosse a 8ª maravilha do mundo e que qualquer pessoa poderia ficar bilionário, milionário, multimilionário com a ferramenta. Não que ela não possa, ela pode, mas tudo depende da sua bagagem. Então, é aquilo que a gente está falando, né? Então, é uma metodologia que, se você aplicar, funciona, mas depende quem que está aplicando, porque tem alguns estágios. Então, eu não tenho estudo nenhum, nunca fiz nada na vida, eu quero já ter a grana, o resultado financeiro do Bill Gates. Tá bom. Tipo, como? Então, peraí. Então, tenho que criar uma jornada para eu andar. E as escolas venderam como assim, ó, você faz aqui, você paga 10 mil reais no meu curso, você vai vir aqui e já vai sair ganhando 50 mil por mês. Essa foi a promessa de muitas escolas. E aí, o cara sai do curso falando, viu, eu vou mudar a sua vida. Eu vou transformar a sua vida, eu vou mudar o seu DNA, eu vou fazer... Então, quer dizer, quem é você para mudar a vida de alguém? Eu posso te apresentar uma metodologia, eu posso te acompanhar, mas quem muda foi o que você falou. Eu adorei o que você trouxe no início aqui, ó. Qual livro mudou a minha vida? Nenhum. Quem mudou minha vida foi eu, com o que eu fiz. Com certeza. Então, o mentor é a mesma coisa, o consultor é a mesma coisa. Eu não faço nada. Porque se eu chegar lá pro cara na consultoria e falar, tá aqui, o seu problema tá aqui, a solução tá aqui. Se o cara não fizer, eu tô errado? Não, Entendeu? E se o cara fizer, a mudança não foi eu que fiz. Sim. Eu só dei uma ferramenta pra ele. Falei, ó, quer negociar a dívida? Tá aqui, ó, faz dessa forma que você quita a dívida. Você só precisa executar. Se o cara não guardar dinheiro, não escutar o que eu tô falando, ele não vai sair do buraco. Então, e aí as escolas de coaching, então, na minha visão, foi elas que deturpou esse negócio. Mas também as pessoas não conhecem o processo. Porque quem vive o processo, cara, eu mudei radicalmente. Eu também. Eu fiz um processo de coach executivo em 2018, que pra mim foi, assim, divisor de águas. Então, assim, quem vive não critica. Ou, no máximo, vai olhar e vai saber avaliar. Então, esse cara tá falando abobrinha, então, groselha, deixa ele de lado. Aquele ali é sério. Por isso que ele tem o resultado dele, por isso que ele funciona. Quer um outro exemplo legal? Que, às vezes... E aí tem um pouco a ver do que um post que eu fiz esse final de semana. Que, às vezes, as pessoas querem ter opiniões pra tudo. Na internet, principalmente. Né? E aí você quer dar opinião de uma coisa que você não domina. E aí você passa vergonha. Então, às vezes, é melhor não dar opinião do que se envolver em assuntos que você não... Você vai contribuir realmente para esse assunto? Se você não for, fica quieto, cara. Quer um outro exemplo que acontece direto comigo? O pessoal fala assim, e eu já usei isso várias vezes e funciona. Comunidade. Não é livro de autoajuda, não, né? Porque eu odeio autoajuda, não gosto de livro de autoajuda. Autoajuda, não autoajuda. Porque autoajuda também caiu na vala, igual o coach. Eu falo, não, é um livro de desenvolvimento pessoal. Mas, cara, vamos lá. Mentorias hoje. Tudo é autoajuda, Márcio. Assim, ó, pensa assim, ó. Se eu te der um livro de comunicação e você vai ler ele sozinho, não é um livro de autoajuda? E se você se sentiu melhorado, você se autoajudou. Então, assim, quando as pessoas falam, como eu já sei, tô contando um baita segredo aqui, hein, gente? Tô complicando meu pitch de venda aqui agora. Quando a pessoa chega e fala, não é autoajuda? Não. É um livro de desenvolvimento pessoal. Então tá bom. Então esse é chique. Mas, cara, a gente vai mudando, às vezes, os nomes das coisas. E no final do dia é o resultado que vale, né? Lógico, pô. Então, tipo, que nem tem muita mentoria que é utilizado ferramenta de coaching. E qual que é o problema?
É que se você fala, não, vou aplicar um processo de coaching em você, o cara, pelo amor de Deus. Não, aí não, você aí não. cara de palhaço, né? Mas quando alguém fala, não, responde essas perguntas aqui. Aí o cara pensa, reflete, fala, nossa, minha vida mudou. A maioria dos executivos, dos influenciadores aí que trabalham no nicho de desenvolvimento pessoal, eles usam ferramentas de coaching, eles só não se posicionam como coaching. Tem vários, cara. Só que eles não falam porque eles são inteligentes e sabem que vai cair na vala porque alguém um dia deturpou a imagem do coach. Mas, cara, você que às vezes critica o coach, você já usou ferramentas de coaching, acha incrível, você só não sabia que era de coaching, é só isso. Exato. E fica um livro que pra mim foi os dois livros, né? Um do Paulo Vieira, que é o Poder da Ação, é muito legal, cara, ele dá vários insights ali. Sim. E o do José Roberto Marques, que é o... tá ali, ó. Como é que é o nome? Desperte Seu Poder. Tá. Desperte Seu Poder, que é... Ambos têm imersões sobre isso. Tá? Então, são livros que vale a pena, porque você vai escrevendo, conversando com o livro e você vai mudando a forma de pensar. Então, é muito bom, é muito bom. Pra gente ir pro nosso final aqui, fala um pouco da mentoria. Fala um pouco da comunidade, então, porque você trouxe vários pontos em comum aqui que você aborda lá. O que é a comunidade de Mentes em Transformação? Comunidade de Mentes em Transformação, ele é um clube de leitura, simples. Só que tem um ponto, ele é com foco em habilidades comportamentais. Então, a gente vai ler temas: comunicação, autoliderança, autoconhecimento, produtividade, foco, resiliência, inteligência emocional. Todas as habilidades comportamentais que são essenciais para o nosso dia a dia e que, como eu falei, e que a vida cobra da gente. Exemplo, você pode ser um excelente... vamos pegar um exemplo aqui. Você pode ser um excelente pintor de parede. Se você não souber vender, não adianta você ser um excelente pintor de parede. Então, o que acontece? Essas habilidades comportamentais porque, vamos pegar o exemplo do pintor de parede. Ele precisa ter uma boa comunicação, ele precisa ter uma boa persuasão, ele precisa apresentar o produto dele, ele precisa ter todo o modelo de negócio dele, valores, tabela de preço. Tudo isso envolve uma série de habilidades comportamentais, uma negociação. Olha uma baita habilidade que a gente usa todo dia e a gente não aprendeu na escola, na universidade, negociação. Total. A gente está negociando todo dia. Então, a comunidade tem esse viés de estudar sempre livros de temas comportamentais, de habilidades comportamentais. E aí eu escolho um livro por mês, normalmente aquilo que eu falei, rodo uma pesquisa na comunidade, o pessoal escolhe os temas e eu faço a curadoria dos livros que é para ver, para não colocar um livro, né? Eu busco referência, eu estudo, eu ouço podcast, eu vou colocar um livro. Qual que é a referência que eu tenho dele? Então eu faço a curadoria para trazer o que é de melhor. E aí a gente lê um livro juntos um mês, eu preparo um planejamento de leitura, até para quem não tem o hábito, ter um norte ali, um planner. Na terça-feira você vai ler da página 5 até a página 12. É isso que eu monto o planejamento, nesse nível de detalhe. Quantidade de páginas por dia durante o mês. E aí todo sábado tem aula ao vivo e online para os membros da comunidade, das 8h30 da manhã às 9h30 da manhã. Aí tem 2 pontos legais. Por que aula? A gente passa a semana lendo alguns capítulos, eu preparo o resumo desses capítulos e apresento isso na aula aos sábados. Isso é importante por 2 pontos. O primeiro, a gente está revisitando o que a gente leu durante a semana e com isso, automaticamente, eu estou absorvendo mais o conteúdo. Porque eu poderia fazer a mesma comunidade com um encontro só e vamos pegar o livro todo e no final a gente faz um único encontro. A gente não vai ter a mesma absorção do que se a gente se encontrar 4 vezes no mês. Então, em resumo, é basicamente isso. Um clube do livro, encontros todos os sábados, 8h30 às 9h30. Se você não conseguir estar online, tem uma plataforma que você pode assistir gravado depois, no seu melhor momento. Livros com base em habilidades comportamentais. Eu vou dar a minha visão, né? Eu participo da comunidade. É muito legal essa troca que tem no sábado, porque cada um dá um ponto de vista ali também. E muitas vezes o resumo que você faz, às vezes na sua leitura individual,
passa um detalhe que às vezes você reforça na aula ali, então é bem legal. E você complementa também com sua experiência, então é muito top. Boa. E vale muito a pena, porque às vezes a pessoa que quer melhorar, né, ela tem essa dificuldade de fazer, né? E ter pessoas junto no mesmo ambiente, na mesma vibração, na mesma motivação ali de fazer, funciona muito bem. Tem 2 pontos aí, né, Márcio? O primeiro, que você está num ambiente de crescimento, com mais leitores. E a gente sabe que o ambiente molda. Se você tiver um ambiente com 10 leitores, existe a grande chance de você ser o 11º leitor. O ambiente vai te moldar. Se você tiver um ambiente com 10 milionários, você vai ser o 11º. Se você tiver um ambiente... E assim vai. Então, escolha bem os ambientes que você frequenta. A gente tem esse poder de escolher alguns ambientes que a gente frequenta. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que é um investimento barato. Uhum. Entendeu? Por quê? Vamos pegar um exemplo. Até recentemente, né, teve um tema aí que ficou em evidência que o livro é caro. O livro tá caro no Brasil. Cara, eu não acho caro. Por quê? Eu dei até numa entrevista que eu fiz lá no meu podcast. O que aconteceu? O autor, às vezes, ele vai pesquisar um tema por 30 anos. 30 anos. Ele vai te entregar resumido em 200 páginas por R$ 59,90. E aí você vai falar que é caro. São 30 anos de pesquisa, um time trabalhando. Ele para te entregar o resumo do resumo do resumo, e você vai falar que é caro. Não, e validado, né? Validado. Então, por exemplo, o cara não vai... Ninguém vai... O exemplo que a gente falou no meio aqui. O cara que você vai dar uma palestra, você não vai falar qualquer coisa. Você vai se preparar. Então, imagina o cara que vai deixar um negócio registrado para toda a eternidade, né? Um livro. Sim. Então, ele pega o melhor da cabeça dele, o melhor que ele estudou nisso, viveu e testou, e ele coloca realmente um conteúdo por R$59. E quanto custa? Às vezes você vai pegar uma biografia do, sei lá, vamos pegar aqui, do próprio Warren Buffett. Tá. Quanto custa um momento com ele? Então, pô. Tem um jantar que eles fazem uma vez, uma associação, uma entidade, vez por ano, né? Uma entidade que ele patrocina lá, e os caras doam milhões de dólares para jantar com ele. Acho que a última cicla. O indiano fez isso. Naquele livro que eu tava falando com o indiano, ele pagou pra ir lá no Então, jantar. E é milhares de dólares. Então, pro cara ter um momento ali de, sei lá, 2, 3 horas, o cara pagando milhões de dólares pra ouvir o que o cara pensa, né? Aí o cara te dá um livro por R$60, você acha realmente caro. Não, e aí tem um ponto, né, Márcio? E que eu não vou tomar o tempo aqui pra não atrapalhar aqui a condução, mas assim, eu sempre falo que a pessoa fala, me dá me passa aqui, Adilson, por que eu deveria ler? Me dá um hack pra você virar minha chave. Me convença. Eu falo, cara, o livro é uma mentoria com o autor. Sucesso. Por quê? Se você pagar uma mentoria, exemplo que você falou, o jantar com Warren Buffett, ele vai falar pra você a mesma coisa que ele escreveu no livro. Só que você não pagou 59 e pagou $150 mil pra jantar com ele. Cara, é a mesma coisa. Porque no livro, o que a pessoa escreve no livro? O que ela acredita. O que o autor, o que o escritor e a escritora coloca no livro? A experiência de vida dele, o que deu certo, o que deu errado. Por 59, 39, 79. R$100 que seja. Mas você não, você vai e tá tudo bem, faz parte do business. Você não lê e aí você acha caro, mas você compra um ticket para ir no jantar com o Warren Buffett para pagar $150 mil, por exemplo, e você acha que, caramba. Então, eu sempre falo isso, se você quiser virar a chave para colocar a leitura, encare o livro como se você tivesse sentado aqui, ó, igual eu tô com você batendo um papo, encare a leitura como se você tivesse sentado de frente com o autor e ele tivesse te contando, vamos pegar Armas da Persuasão, você tá sentado de frente com o Robert Cialdini e ele tá te explicando quais são as 7 armas da persuasão. É isso, cara. Estudar, né? Porque estudar, lógico. Que as pessoas, até para finalizar aqui, as pessoas às vezes confundem um pouco, porque a maioria das pessoas estão enviesadas pro livro de entretenimento, um romance, um suspense e tal. E ela não entendeu o poder do livro como ferramenta de evolução. A pessoa hoje, você tocou um ponto excelente, a pessoa usa o livro pro hobby
que é para aquele momento antes de dormir, higiene do sono, e tá tudo bem. Mas o mesmo livro tem um poder absurdo de mudar uma vida, às vezes às vezes mudar a história da sua empresa. E de pessoas, por exemplo, quando você contou, olha que legal, a empresa que você trabalha, que você estava, trouxe a leitura obrigatória e mudou a sua vida, e hoje você muda vidas com o que você faz. Exato. Muitas pessoas estão lá no Corte dos Livros, agora com podcast, você tem a comunidade, então quer dizer, olha um movimento, né? Isso aconteceu aqui na empresa, cara. Uma do pessoal do meu time aqui começou a ler, porque todo sexta a gente faz o Clube do Livro, ela terminou o livro e começou a deixar na estante lá. Tá. Aí a mãe dela pegou o livro e falou, deixa eu ler. E começou a ler, e aí começou a mudar a cabeça e melhorou. Então, quer dizer, por conta de um movimento que a gente começou aqui, a pessoa tá mudando a família, sabe? As coisas vão se expandir. Tem um exemplo desse lá na comunidade de Medicina de Transformação. Se a Tati estiver assistindo, ela vai saber. Ela tá na comunidade e as amigas dela do trabalho falavam, pô, você tá na comunidade de leitura lá, que legal. Ela falou, por que não montam aqui com a gente? Ela montou. Que legal. Ela trabalha na Porto Belo, né? E na hora do almoço, ela escolheu um livro, se eu não me engano, é um livro do Rick Chester, se eu estiver falando errado. Ela escolheu um livro, ela e mais 4 amigas do trabalho, na hora do almoço. E é isso, então que a gente possa movimentar essa corrente do bem aí. Exato. Cara, para finalizar, fala do podcast, chama o pessoal para te seguir aí, Boa. Dos seus contatos. Muito bom, muito bom, Márcio. Então assim, gente, acabei de lançar um podcast chamado Corte dos Livros Podcast no YouTube, @Corte dos Livros, no Spotify, @Corte dos Livros também Corte dos Livros Podcast. Episódio toda quarta-feira à noite, 7 horas da noite, nas 2 plataformas. E a ideia do podcast, Márcio, é entrevistar todas as pessoas do universo da leitura. Desde os profissionais aos leitores e os escritores. Exemplo, o primeiro episódio foi com a Dani Sakugawa, que ela é especialista em marketing editorial. Trabalhou 10 anos na editora Gente. Agora está empreendendo, tem a empresa dela. Então, uma profissional da área. O episódio que vai ao ar, a gente está gravando aqui hoje, mas o episódio que vai ao ar amanhã é um episódio com uma escritora, que é a Luana Ganzert. Ela escreveu o livro Você Vive ou Sobrevive. Então, já é uma escritora. Então, eu vou envolver todo esse universo da leitura para voltar no que é o meu propósito, que é levar a leitura para mais pessoas, né? Então, toda quarta episódio, sempre alguém desse meio da leitura. Que legal, cara, que você tá trazendo pontos de vista diferentes. Total. Então, por exemplo, eu vou assistir lá e ter a visão de quem trabalha com a construção de um livro, né? Um exemplo que eu quero levar, inclusive foi uma indicação da Dani. Quem que é o tomador de decisão dentro da editora que fala, esse livro eu aprovo ou não? Legal. Tipo, por exemplo, o Márcio vai escrever um livro, ele vai submeter o livro para a editora para avaliação. É assim que funciona hoje. Então você chega lá na editora e fala, aqui está meu livro, eu gostaria que vocês avaliassem. Alguém olha e decide, vai ou não vai. Qual que é o viés ali de... Qual que é o racional dela? Eu sei que, obviamente, envolve previsibilidade de receita, envolve agenda, envolve, por exemplo, nesse mês eu tô com 3 livros de comunicação. Não faz sentido eu pegar mais um livro de comunicação. Envolve vários aspectos. Mas eu quero conversar com essa pessoa para saber qual que é o racional para ela tomar a decisão. Porque olha que legal isso. É um baita conteúdo para quem é um escritor e uma escritora. Exato. Ou para quem é um futuro e uma futura escritora e uma escritora. Sensacional. Como eu vou prometer? Outro exemplo, a Dani. A Dani, ela tem um produto, essa Dani Sakugawa, que foi comigo no primeiro episódio, ela tem um produto para quem já tem um livro, ajudar a pessoa a vender o livro. O método dela fala assim, ela tem uma metodologia que ela vai ter ciclos para falar como que você vende o livro. Nossa, que top. Então essas são as pessoas que eu quero trazer no meu podcast. Então já fica aí o convite, vai lá assistir o podcast dele que tá incrível. Muito bom, cara, e eu quero agradecer mais uma vez aí, foi uma baita de uma aula aí, e sugestões incríveis aí de livros também, que eu também vou anotar aí para ler, e espero que quem tenha ficado com a gente aí tenha gostado bastante.
Você me encontra nas redes sociais Márcio Carribeiro e nas Sem Dívidas Bancárias também. Então, vou deixar link na descrição para você acompanhar o Adilson e o trabalho dele lá no Corte dos Livros e também o nosso trabalho aí. Já acabando aqui, ó, já pode voltar no episódio 59, foi o que ele veio aqui contar a história dele. Lá ele trouxe um pouco mais do Adilson, né? Pessoa física ali e da vivência dele com os livros. E a gente tem mais 81 episódios maravilhosos aí para você acompanhar. Pela sua atenção, muito obrigado. Valeu, Adilson. Obrigado. Tamo junto. Tchau, valeu, gente. até mais. Tchau, tchau. Até a próxima.